luz do Pastor Jesus, amém? Amém. Nós está orando que o Senhor venha falar conosco nesta noite, né, irmãos? Agora está muito bom. Agora para lá vai ser melhor ainda, né? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos, Senhor, diante de Ti, da Tua presença. Primeiramente, eu quero agradecer a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez nesse culto. Pai, pelo louvor, na qual nós louvamos a Ti, louvamos a Ti, adoramos o Teu nome, pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos nesta Tua casa, reunidos adorando o Teu nome. Pai, também quero diante de Ti, Pai, apresentar o Teu filho, o Teu servo. O Senhor tome nas mãos, Senhor, mais uma vez. Tenho certeza que já há uma palavra no coração do Teu filho, já há algo do Senhor para passar para nós nesta noite. Pai, que não seja, Pai, a carne e o sangue, mas que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. Não fala, Pai, aquilo que nós queremos, mas fala aquilo que nós precisamos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus eu peço, pela vida do Teu servo, Pai, ministerial, espiritual, familiar. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê graça a ele em todas as áreas da vida dele, ó Pai. O abençoe e use ele como canal de bênção nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, motivo de alegria, queria louvar a Deus primeiramente, né? E agradecer também pela nossa irmã Silvana, pelo convite, pelo carinho. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui, principalmente os da sede que vão me ouvir de novo, né? Ouve hoje, ouve amanhã, né? Irmã Jacira, a irmã Alessandra, a irmã Glória, as outras duas irmãs que estão acompanhando também. E louvado seja Deus pela vida de alguns amigos que estão aqui nessa noite presente, em especial a nossa irmã Alina, né? Que congregou. Hoje o time está quase completo. A Thalia, a Alina, tá a Ivone, tá o Paulo. Esse trio junto comigo e com a evangelista Úrsula estava lá na igrejinha do poder, né? Lá na beira do rio Lava-Pés, lá há uns 13 anos atrás, né? Era a bênção de Deus. Louvado seja Deus pela vida. Eu fiquei muito feliz quando vim aqui há uns 2, 3 meses atrás, ou no ano passado mesmo, e vi a irmã Alina aqui. Agora ela está aí, de novo nativa, né? Deus te use, viu, irmã Alina? Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, louvado seja Deus pela vida do pastor Marcos, dispensa comentário, um grande amigo, sua família, e essa igreja abençoada. Mas eu quero ser simples, né, meus irmãos, como sempre, porém objetivo com a palavra de Deus ao seu coração. Abra sua Bíblia aí no tema, né, dessa festividade abençoada, que se encontra em Êxodo, capítulo de número 33, louvado seja Deus, e versículo de número 18. Deus abençoe as irmãs que oraram, né? A irmã e teve esse tema aí como escolhido, né? Para falar com a amada igreja nessa noite, que Deus possa falar aos nossos corações. Êxodo, capítulo de número 33, verso número 18, diz assim: Então ele disse: rogo-te que mostres a tua glória. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos antes de se assentar, curve sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós fizemos a leitura da tua palavra. E eu te peço, Senhor, que seja mais uma vez, Senhor, o teu Espírito Santo, a direção, o discernimento dessa palavra para cada coração aqui presente, a fim de que todos nós possamos, meu Deus, meu Pai, sermos direcionados, impactados pela sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nessa tarde, irmãos, eu estava debruçado sobre esse texto e ainda comentei com a minha esposa Úrsula, dizendo assim que Deus, ele tem uma maneira muito abençoada de falar conosco, né? De tratar algumas necessidades da igreja, a necessidade de nós como crentes. E quando eu me debrucei para olhar para esse texto, eu pensei comigo, né? Depois falei para ela, olha, a irmã ou as irmãs que escolheram esse tema talvez não tinham a noção do que Deus gostaria de tratar nessa noite. Porque é uma palavra, meus irmãos, uma palavra dura. É uma palavra que nos mostra algumas realidades que, se nós olharmos para a realidade dessa palavra e aplicar na nossa vida, pode ter certeza,
muita coisa muda. Aleluia. Muita coisa ela muda na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, mostra esse encontro e um pedido inusitado de um homem chamado Moisés para com o nosso Deus. Esse pedido de Moisés acontece num momento de intimidade dele com o Pai. Mas o que é mais interessante que você vai aprender nessa noite é que esse comportamento de Moisés deveria ser um comportamento de todos nós aqui nessa noite. A Bíblia diz que o povo de Deus está prestes a entrar na terra prometida. O povo de Deus está prestes a ver se cumprir a promessa que Deus fez para eles. Mas surge um problema. E qual é o problema? O problema é que Deus manda dizer para Moisés que ele, o próprio Deus, não estará no dia da posse. No dia em que eles entrarem na terra prometida, Deus não se fará presente. Porém, ele diz para Moisés: olha, eu vou enviar um anjo. Eu vou enviar um anjo, ele vai estar à frente. E você também, Moisés, vai ser meu representante. Mas, irmãos, ninguém gosta de representante. Coisa boa é quando você recebe aquela pessoa a qual você convidou. Se eu chamar a missionária Sandra para ministrar lá na sede, e de repente a missionária Sandra, por algum motivo, não pode ir ali um representante, nós recebemos, mas o nosso desejo era ouvir uma palavra da missionária Sandra. E vendo isso, eu me lembro de quando eu preguei aqui a primeira vez. Até comentei com a Úrsula. O pastor Orlando era para mim pregar, eu era novo no nosso ministério, fazia pouco tempo que estava lá, congregando na Antártica, e o Marcos, o pastor Marcos, fazia pouco tempo que tinha tomado posse aqui. E era uma festividade, acho que de aniversário da igreja, não lembro bem. O pastor Orlando me liga e diz para mim: você não pode ir lá pregar no meu lugar, porque eu não vou estar na cidade. E para mim foi um motivo de alegria, de orgulho, por representar o pastor. Mas é notório, irmãos, que as pessoas nos recebem, que nós estamos aqui, mas é tudo preparado para você receber uma determinada pessoa. É tudo determinado para você estar naquele momento com aquela pessoa. E o povo de Israel queria entrar na terra prometida triunfante, com a presença de Deus. Só tinha um problema: Deus não queria estar lá nesse dia. Essa é a realidade do texto. É duro falar, mas Deus ele vai nos mostrar aqui no decorrer da palavra que Ele queria cumprir a promessa dele. Porque a Bíblia ensina que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele promete. Mas Ele não queria estar lá. Ele queria observar, contemplar a realização, mas Ele não estaria lá. E por que Ele não estaria? Porque quando Moisés se retira do meio do povo, Moisés vai lá no meio do povo, falar para o povo: olha, nós iremos entrar na terra prometida, mas Deus vai só enviar um anjo, e eu vou estar representando ele. O povo se entristece e pede para Moisés ir falar com Deus. Esse nível, irmãos, aqui eu gosto de sempre estar olhando para o Velho Testamento por um fato que me chama a atenção. A comunhão com Deus, a presença de Deus, ela era tanta que o povo criava uma certa intimidade de se dar, olha só, de se dar ao nível de falar para Moisés: não, Moisés, vai lá e fala para Deus que nós queremos Ele conosco. Às vezes, irmãos, nos falta esse nível de intimidade, de poder ter uma proximidade com Deus tão grande, ao ponto de repente você poder olhar para Deus e conversar com Deus nesse nível de intimidade, como foi dito aqui, pessoal, do tete a tete, de verdadeiramente mostrar o que você sente, não se esconder atrás de uma religiosidade, de uma falsa religiosidade, mostrar verdadeiramente o que você sente, mostrar verdadeiramente o que você quer, respeitando Deus, temendo a Deus, mas orando de cara limpa. Glória a Deus. Aí, o Moisés vai mais uma vez estar na presença de Deus para interceder pelo povo. E para Moisés, isso já era uma coisa corriqueira. Moisés carrega com ele uma marca. A marca que Moisés carrega é que sempre, desde o início do seu ministério, ele pôde ter essa proximidade com Deus. A Bíblia diz que quando Moisés é chamado por Deus para se tornar o Moisés, o primeiro libertador, eu sempre gosto disso porque a Bíblia nos ensina que Deus diz para Moisés o seguinte: olha, Moisés, eu estou te levantando, mas não porque você é bom, eu
estou te levantando, não porque você é melhor que os outros, eu estou te levantando porque o meu povo necessita de alguém. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu estou vendo o sofrimento do meu povo, então eu vou te levantar para que você liberte o meu povo. Eu até gosto de pregar, subordinar um tema que diz: nós somos a resposta do clamor de alguém. Ninguém é levantado porque é melhor que os outros, nós somos levantados porque tem uma necessidade de que o reino de Deus se manifeste na terra. Moisés, ele carrega uma outra verdade, a verdade de um líder que não carrega com ele um sentimento chamado soberba, porque a soberba procede à ruína. A Bíblia diz que quando Moisés sobe, nós conhecemos a história, para escrever as leis na tábua, os 10 mandamentos, ele fica vários dias se retirando com Deus, e o povo lá embaixo vê que Moisés não chega, que Moisés está demorando. Vocês conhecem a história, o que o povo vai fazer? Se rebelar. Consegue persuadir Arão e constrói um bezerro de ouro. Aí Deus olha lá de cima e fala assim: Moisés, olha lá o que meu povo está fazendo. Vou passar faca em todo mundo, vai morrer todo mundo. O Moisés, missionário Sandra, irmão Paulo, ele teve a oportunidade que muitos líderes, vou aproveitar que nós estamos no meio de obreiro, dá para falar abertamente, que muitos líderes gostariam de ter a oportunidade de se tornar importante, único e poderoso. Porque Deus olhou para Moisés: vou matar todo mundo lá embaixo, só para Moisés. Moisés podia chegar e falar assim: olha, Adão teve essa oportunidade, não deu nada. O Noé também teve essa oportunidade, agora chegou a minha vez. Porque ia sobrar só ele. Deus poderia falar assim: olha, Moisés, a partir de agora, esse povo tudo morre de você, vou deixar você e sua esposa aí, vocês procriam na terra aí e tenta consertar. Era uma oportunidade de ouro. Mas ele olha para Deus e fala assim: Deus, o que falarão o povo do Egito quando olharem e verem que o Senhor voltou atrás da sua palavra? Quando olharem e verem que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto. Sabe qual foi a preocupação de Moisés? Não foi de se tornar alguém. A preocupação de Moisés foi de honrar o nome de Deus. Sabe o que faz a diferença num líder? É quando ele não está preocupado em ser alguém, ele está preocupado em ser alguém segundo a vontade de Deus. E de honrar a Deus, de se preocupar com o que vão dizer a respeito de Deus, do Deus que ele serve. Ali está uma oportunidade, a faca e o queijo na mão, irmão. Se é outro, como eu não gosto de falar dos outros, eu falo da minha vida. Se é eu novo convertido, irmão, Deus pode matar todo mundo, já troca minhas vestes, dá uma coisa boa para mim. Eu quero poder. Mas não. Quem conheceu verdadeiramente a face de Deus sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu quero trazer um recado de Deus para a sua vida nessa noite. A oportunidade que você tenha de fazer a vontade de Deus, glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, e através disso você será honrado pelo Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Moisés já teve essa experiência com Deus. Moisés entendeu algo, irmãos, que muitos de nós às vezes falhamos. O que Moisés entendeu? A importância de interceder. Só que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos cometendo alguns erros. Porque a intercessão, ela é importante, mas na intercessão tem que ter uma relação. A relação entre você e Deus, ela é boa, maravilhosa, mas tem que ter a relação com aquele que você está intercedendo. Não tem como você dizer que está intercedendo pela vida da Alessandra e você não senta com a Alessandra, não ouve a Alessandra, as dificuldades da Alessandra. Não tem como dizer que eu estou intercedendo pela igreja se eu não ando no meio da igreja, se eu não vejo a necessidade da igreja. Como que eu vou dizer que eu estou intercedendo por alguém se eu não me relaciono com a necessidade dessa pessoa? Moisés, quando vai ter com Deus, ele sabe a necessidade do povo. Ele vai interceder e dizer: Deus, o povo ficou triste, Deus. O povo queria que o Senhor fosse junto. O povo queria o Senhor lá. Poxa, Deus, pensando eu, tá, meus irmãos? Poxa, Deus, é o dia da vitória. É agora. O Senhor vai estar conosco, vai enviar um anjo, tudo bem. Benção o anjo, mas não quer o Senhor.
Aí Deus, irmãos, vai falar uma palavra, que essa palavra eu fui até procurar, porque ela me chamou a atenção quando Deus, ele é indagado por Moisés. Quando Deus se vê colocado numa situação difícil, ele dá uma resposta para Moisés, que me chamou a atenção. Ele olhou para Moisés e disse assim: Moisés, eu não posso estar junto com o povo, porque este povo é obstinado. Versículo de número 3, prestem atenção. Enviarei um anjo adiante de ti a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu a todos no meio do caminho. Sabe o que Deus estava dizendo, Moisés? Você está até com uma boa intenção, Moisés. Você até está vindo para mim, se eu estou entendendo o que você está querendo dizer, Moisés. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece o superficial, eu conheço o profundo. Eu não posso, porque o que significa a palavra obstinado? Pessoa de dura serviço, pessoa com coração fechado. E mais ainda, o dicionário diz que pessoas que não são tementes a Deus. Deus está dizendo assim: Moisés, eu não posso andar no meio desse povo, Moisés, porque tem até uma galera, Moisés, que anda com você, que é gente boa, você, seu irmão, seus familiares, mas Moisés, tem muita gente ali obstinada. Eu não posso estar no meio desse povo, porque no meio desse povo não habita a santidade, no meio desse povo não habita a obediência. Aí sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Uma palavra bem sucinta, mas você não precisa lembrar de mim amanhã, mas guarda ela no seu coração. Deus olhou e disse assim, como se Deus quisesse dizer assim: Moisés, a minha glória não é para ser usada como um troféu, para que possam usar o meu nome para se vangloriar de uma conquista. A minha glória não está nisso. A minha glória está em quem faz a minha vontade. Porque pensa comigo, irmãos, eu já vou entrar na mensagem, mas pensa comigo, porque eu fiquei pensativo nisso. Já imaginou Deus? Está lá ele chegando triunfante, sangue e fogo, labareda, irmã Jacira, e o povo olhando, o povo herdando a terra prometida, só que o camarada está com a vida toda desfechada. Aí ele fica se gloriando de uma vitória que ele teve, é Deus que me deu. E alguém do lado está vendo que é uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa que não cuida dos outros, que não zela pelos outros. Não, você não vai ver a glória de Deus nisso. Você pode até ver uma vitória, um status, um momento. Agora a glória de Deus, você vê ela em todo o processo, não só no resultado final. Não se pode ter um destaque de um momento. A glória de Deus está com você durante o processo. A glória de Deus não pode ser manifesta só no resultado final. A pessoa tem que acompanhar e ver tudo que você suportou no processo, as lágrimas que você derramou durante o processo. Como é que chama aquela palavra bonita? Quando você se abstém de algumas coisas, quando você se retira de algumas coisas para fazer a vontade de Deus. Quando as pessoas olham para você e vê as suas provações, as suas privações, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. A glória se manifesta no processo do início, no meio e no fim. Por isso que Deus fala para Moisés, só que aí, irmãos, Moisés faz esse pedido. Moisés entendeu, mas o desejo de Moisés era tamanho. Moisés faz esse pedido para Deus. Deus, então fala o seguinte: já que você não vai manifestar a glória no meio do povo, tudo bem, mas mostra para mim então. Deixa eu sentir um pouco disso daí. Era como se Moisés, como a irmã Úrsula bem leu aqui, sabe aquele nível de amizade? Aquele nível de amizade que você olha assim e fala assim: Deus, tá bom, você não pode fazer por todo mundo, faz pelo menos por mim. Deixa eu ver, deixa eu saber como é que é. É como se de repente no meio de todo aquele povo, somente uma pessoa pudesse ver a glória de Deus. Mas Deus é amor, mas também é justiça. Se é glória, irmãos, é para que todos possam ver. Aí ele olha para Moisés e diz assim: Moisés, então tá bom, eu vou dar uma canja para você, de lambuja, você vai me ver pelas costas e tal.
Só que o que eu quero trazer para você nessa noite como uma mensagem reflexiva é: se eu quero ver a glória de Deus, eu preciso entender o processo para que a glória se manifeste. Essa é a grande realidade. E tendo dito isto, eu quero trazer um texto bem conhecido só para pensar com vocês essa noite. Amém? Um texto bem conhecido só para que a gente possa pensar junto. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 11. Todos nós conhecemos essa passagem, mas eu só quero ser um canal de bênção para a sua vida em um versículo. João, capítulo de número 11. Versículo de número 32. Como nós já conhecemos bem a passagem, eu quero a partir daqui. Versículo de número 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse: Onde colocaram ele? E disseram: Senhor, vem e vê. Verso 35, conhecido por todos, e Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, que era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito antes? Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Todos nós aqui conhecemos essa passagem. Pastor Marcos com certeza deve ter pregado muito bem várias vezes essa passagem. Missionária Santa deve ter sido usada muitas vezes por Deus para falar com a igreja através dessa mensagem. Todos nós conhecemos, mas o que me chama a atenção, e em cima daquilo que eu disse, é que esse processo que essa família está passando, eles não estavam preparados para passar. Marta, Maria e Lázaro estavam acostumados a conviver com Jesus, que sempre vinha na casa deles, talvez para tomar um café, talvez para contar sobre o seu ministério, porque Lázaro era conhecido como amigo de Jesus. Mas chega um dia em que se sente uma necessidade de ter Jesus na casa, por causa de uma provação, por causa de uma prova, e de repente lança-se um mensageiro para lá chamar Jesus. Vocês sabem muito bem como é que funciona, mas sempre o que me chama a atenção é, talvez, quantas vezes esse mensageiro já não deve ter ido atrás de Jesus, ou quantas vezes esse mensageiro já não veio na frente falando para Marta e Maria: Ó, Jesus está vindo aí, prepara o café, Jesus está vindo aí no momento de alegria. E agora é diferente. O mensageiro, ele vai ter que vir com uma resposta de Jesus, e a resposta que o mensageiro traz não é a resposta que elas queriam ouvir. Eu sempre friso isso, irmãos. A melhor coisa que tem para quem gosta de ministrar e pregar é falar exatamente o que Jesus mandou. Ainda que aquilo que você fale possa causar por um instante uma lágrima e uma dor, mas o resultado no final vai ser para a glória de Deus. Porque quando ele chega, muito provavelmente, alguns historiadores dizem que Lázaro já está morto, ou está lá no fim da vida, e ele chega e diz: Olha, Jesus mandou falar. Ele deve ter só dando uma olhada, missionária Santa. Já imaginou, pastor Marcos, ele olhando um cenário bem desfavorecido, no último fim de vida, ele tem que olhar e falar: Meu Deus, o que eu falo agora? Falo o que Jesus mandou falar, ou falo o que eles querem ouvir? Falo aquilo que Jesus contou para mim, ou eu falo alguma coisa para dar uma amenizada e depois Jesus cuida do resto? Caralho, foi macho. Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus.
Já imaginou você ter que falar? Você chegar e falar exatamente o que Jesus mandou? Eu não sei que o Espírito Santo de Deus me incomoda, mas deixa eu falar uma coisa na autoridade de Deus na sua vida. Melhor coisa é você continuar falando aquilo que Deus manda falar. Deus está falando com alguém aqui. Para de ficar se comparando com os outros. Você é boca de Deus, sim, porque você fala aquilo que eu mando falar. E nem sempre falar o que Deus manda falar dá ibope. Nem sempre o que Deus manda falar vai trazer agrados. Mas uma coisa é certa: vai atrair a glória de Deus. No final é o nome dele que vai ser glorificado. Às vezes as pessoas nem vão lembrar que foi você que falou. Eu, graças a Deus, irmãos, eu tenho um privilégio na minha vida. Eu sou meio lesado com algumas coisas, mas tem uma coisa que eu sou bom é memória. Eu tenho memória de elefante. Eu nunca esqueço, irmãos, de todos os profetas de Deus que passaram na minha vida e falaram alguma coisa e Deus usou a vida deles. Esses tempos atrás, né, Lúcio, eu encontrei com a Aline e falei: pastor Aline, você lembra que um dia você profetizou na minha vida? Eu nem lembro. Eu falei: mas eu lembro. Eu guardo. Só que eu falo isso para você porque talvez um dia você possa profetizar na vida de alguém, usado por Deus, mas talvez a pessoa se esqueça que você profetizou. Mas uma coisa ela não vai esquecer: a glória de Deus se manifestou na vida dela. Quem está entendendo, diga amém. Cenário, diga assim comigo: o cenário é desfavorável. Não, o cenário é triste, é de dor, de sofrimento. Aí, para nós corremos um pouco, primeiro quem vai atrás de Jesus é Marta. Marta se apressa, corre, vai lá ter com Jesus, chega daquele jeitão dela: Jesus, puxa vida, você não estava aqui, morreu Lázaro. Mas eu quero falar um pouco da Maria, porque a Maria estava sentadinha no canto dela. A notícia que Jesus estava chegando, chegou para as duas, mas a Maria continuou do mesmo jeito. Talvez, penso eu, que ela já estava conformada com a morte do irmão, e a fé dela não diminuiu em Jesus de maneira alguma. Tanto é que ela permaneceu sentada. Quando Jesus manda, texto é claro, depois você lê na sua casa, Jesus manda dizer para ela em segredo: fala para ela que eu estou naquele lugar. Quando chegam para ela e falam assim: ó, Maria, Jesus mandou dizer que ele está lá, viu? Sabe o que dá a entender? Que ela já deve ter tido outros encontros com Jesus naquele lugar. Deixa eu trazer algo de Deus para a tua vida. Jesus tem um lugar exato para falar com você, e Ele sempre vai estar no mesmo lugar. Somos nós que às vezes não paramos de ir lá. É a gente que às vezes deixa de ir, mas a gente sabe onde Ele está. Ele manda dizer em segredo, porque Ele gosta de trabalhar, às vezes é no secreto. Ele não gosta de expor a sua fragilidade, Ele não gosta de expor os seus problemas, mas se tem uma coisa que Ele gosta, é de expor a glória dEle na sua vida. Aí ela vai. Quando ela chega em Jesus, ela chega com o mesmo argumento da irmã: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, eu sei que ele não teria morrido. Mas esse argumento dela não é um argumento duro. Ela fala isso no sentido de conformidade. Mas morreu, tá bom. Morreu, acontece, faz parte, Jesus, mas que bom que o Senhor está aqui. Aí Jesus começa a entrar em ação. É Jesus quem traz para essa mulher uma nova perspectiva que ela talvez ainda não tinha entendido. Deixa eu dizer algo de Deus para a tua vida. Por mais difícil que seja a situação, você nunca vai entender ela pela perspectiva de Deus. Porque para mim, para você pode ser o fim, mas para Ele pode ser o início. Para mim, para você pode ser um resultado ruim, para Ele é uma nova trajetória. Para mim, para você pode ser uma perspectiva péssima, para Ele é um futuro, onde Ele olha e sabe que a glória dEle vai manifestar na tua vida. A nossa perspectiva sempre é diferente da de Jesus, glória a Deus por isso. E o texto vai dizer que Ele, quando vê ela chorando, Ele se compadece, e por dentro Jesus se enche de íntima compaixão. Deixa eu dizer um recado de Deus que vem agora no meu coração, na tua vida: ninguém do seu lado pode sentir o que você sente, mas Ele continua sentindo. Ele continua sentindo exatamente o que você está sentindo. Ele continua vendo e enxergando você como ninguém enxerga. E é por isso que Ele tem para você o que ninguém pode oferecer. Não tem. O texto é claro, meus irmãos. É Ele quem sente a dor daquela mulher, ao ponto dele mesmo também chorar. Porque Ele diz assim: aonde colocaram Ele? Aonde que Ele está? Quem está entendendo, diga amém. Amém.
Eu já acostumei, agora eu vou olhar nessa tela aqui, fica mais fácil. Volta um pouquinho para mim, filho, fazendo favor. Aqui. Leva Jesus até lá. É por isso que eu disse para vocês, ó, a glória de Deus ela é manifestada no processo, não é só no resultado final. Jesus, ele chega lá e dá uma ordem, tira a pedra. O que vai fazer a Marta? Marta vai olhar e fala assim: Senhor, cheira mal, porque já é 4 dias. O que Marta, qual é a preocupação de Marta? Ela não quer se expor. Ela não quer que vejam o estado que o irmão dela está. Ela está preocupada com a exposição negativa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já devo até ter falado isso aqui outro dia, ou em algum lugar, eu não sei, mas eu falo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, a nossa vida com Cristo, o Evangelho, ele é de exposição. Não tem como ser uma coisa oculta ou secreta. Quando eu me converti, não tenho vergonha de falar quantas vezes eu fui lá na frente, o pastor Branco falava: vem que você que está na droga, você que está na bebida. Eu ia, irmão, 2, 3, 4, 5 cultos. Eu expunha que eu tinha problema e não tinha vergonha nenhuma. Vergonha de repente você não se expor, porque se você não expõe, não tem como a glória se manifestar. Aleluia! Coisa boa é você falar: eu fui, eu deixei de ser, porque Deus fez a obra na minha vida. E às vezes nós temos essa síndrome de Marta, que não quer expor, não quer procurar o pastor, não quer procurar o irmão. Então não tem como Deus trabalhar, porque que glória vai ter você falar: não, foi assim, sabe? Não, você tem que falar a verdade. Eu era desse jeito, a situação estava difícil, ninguém dava nada por mim, mas a glória de Deus se manifestou na minha vida. O médico deu um diagnóstico negativo, a família não acreditava mais, mas a glória de Deus se manifestou na minha vida. É você expor: eu estou na dificuldade, eu estou na prova, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Não se preocupe com o que os outros vão falar, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe só com uma coisa: a glória de Deus vai se manifestar na minha vida. Aí Jesus, ele olha para ela e diz um recado que ele já tinha dado para ela. Pode passar para frente, filho, fazendo favor. Jesus olha para ela: não tenho dito para você, se creres, verá a glória de Deus. Então deixa eu falar um negócio para você, Marta. Para de se importar, para de ficar incomodada, continua somente crendo. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para o seu coração, você que está aqui nessa noite. Eu não sou adivinha, mas eu creio que eu sou homem de Deus para te trazer um recado para você. Escuta isso: para de se importar com o cenário desfavorável, para de se importar com a tua imagem, para de querer ser uma pessoa ilibada, para de querer se preocupar com o que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer. O que você tem que se preocupar é que a glória de Deus quer se manifestar na tua vida. Não importa se o cenário é difícil, se vão te ridicularizar, se vão falar mal de você, o importante é no final você olhar e dizer: a glória de Deus se manifestou na minha vida. A glória de Deus se manifestou na minha vida. Porque está todo mundo lá, irmão. Os judeus estão lá, o fariseu está lá, está todo mundo. Deus permitiu aquele cenário todo, um cenário gigantesco. Não é qualquer coisa não, irmão. É um enterro de alguém importante. É alguém olhando, o texto é claro, é um olhando para o outro falando assim: mas não servia a Jesus, olha que draga que está agora. Não era esse aí que vivia falando que Jesus amava ele, que era amigo de Jesus, morreu igual todo mundo aí. Se engana, porque esse Lázaro aí morreu crendo no Senhor Jesus. Talvez no último respiro, quando os pulmões de Lázaro encheu pela última vez, irmã Alessandra, ele talvez respirando o último suspiro de vida, ele respirou crendo no Senhor Jesus. Eu creio, porque quando você cria um grau de intimidade tão grande com a pessoa, você acaba conhecendo ela verdadeiramente como ela é. A Marta e a Maria não tinham desenvolvido ainda esse grau de intimidade com o Senhor, mas Lázaro tinha. Lázaro sabia: ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Messias. Aí Jesus, presta bem atenção, quem está entendendo, diga amém. Estou caminhando para o final. Jesus vai tirar o Lázaro de fora. Ele vai dizer
fora. Só que Jesus vai fazer uma oração. Corre para mim, filho, o texto, fazendo favor. Pode passar para frente. Tiraram, pois, a pedra de onde ele estava, levantaram os olhos, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus já começa essa oração dizendo que quantos dias fazia que Lázaro tinha morrido? 4. Quando o mensageiro foi lá e falou para Jesus, Jesus não saiu do lugar. Mas naquele lugar ele já começou a orar a Deus: Pai, faz um milagre na vida do Lázaro. Pai, entra com a providência na vida do Lázaro. A oração tem que fazer parte desse processo na sua vida, meu irmão. Não cesse de orar. Não deixe de falar com Deus. É Jesus quem está dizendo. Ele disse: graças te dou por teres me ouvido. O Senhor me ouviu. O Senhor já sabe o que é para fazer aqui, Senhor. Aí, ó, presta depois, mais para frente, filho, no outro versículo. Olha o que ele vai falar: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Sabe o que Jesus quis dizer? Eu quero mostrar para todo mundo aqui que eu oro e o Senhor responde. E aí tem crente que tem vergonha de orar, tem crente que não abre a boca para falar com Deus. Jesus está ensinando: eu falo, eu oro e o Pai responde. Para que creiam que tu me enviaste. Existia um propósito no meio do processo. Nenhum processo, irmão, é estabelecido na minha vida sem propósito, na sua vida sem propósito. Eu não sei qual processo você está passando. Se é um processo de amadurecimento, se é um processo de prova, eu não sei qual processo. Mas uma coisa eu quero te dizer: tem um propósito nisso daí. O propósito maior é a glória de Deus se manifestar. Mas tem um propósito pessoal também. Aí o texto vai seguir dizendo que, pode ir, filho, fazendo favor. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Tinha gente ali que não conheceu Lázaro. Tinha gente ali que ouviu falar de Lázaro. E quando ouviu falar de Lázaro, só ouviu dizer que ele já estava morto. Só que agora todos que estão ali vão conhecer a Lázaro, que se move dentre os mortos mediante a palavra de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para a sua vida. Guarda isso no seu coração. Tem gente que nem conhece você, só ouviu falar, mas vão ter que entender que a glória de Deus se manifesta na sua vida. Vão olhar e vão dizer quem que é, o que aconteceu, e o resultado vai ser: a glória de Deus se manifestou na vida dele. A glória de Deus se manifestou na vida dele. A glória de Deus se manifestou na vida dessa igreja. A glória do Senhor se manifesta na minha vida. E não tem coisa melhor do que você ser reconhecido não por você, mas pelo que Cristo faz na sua vida. Não tem coisa melhor para um crente, irmãos, ser reconhecido não pelo que ele é, mas pelo que Jesus faz na vida dele. Alguém olhou e falou assim: Lázaro levantou dali como? Jesus disse em alta voz: Lázaro, vem para fora. Melhor coisa é alguém olhar e falar assim: como que você alcançou isso? E você poder dizer: foi porque Jesus liberou uma palavra. Não foi o homem que tirou Lázaro lá de dentro. O homem tirou a pedra. Quem tirou Lázaro lá de dentro foi o Senhor Jesus. Quem vai fazer na sua vida não é o homem. Quem vai fazer na sua vida é Jesus. O homem só tem poder para tirar a pedra. Só Jesus tem o poder de levantar Lázaro dentre os mortos. Tem situação que o homem até pode te ajudar, mas o que é sobrenatural só Jesus pode fazer a seu favor. E aí o texto vai dizer que todos começaram a glorificar. Pode passar, filho, para frente, eu estou terminando. Pode passar, filho, fazendo favor. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Tem situação, meus irmãos, que
Deus vai permitir eu e você passar, não vai ter jeito. Meu Deus. Porque é através da sua fé, é através da manifestação da glória de Deus que muitos vão se achegar. Pelo seu posicionamento, pela sua conduta, pela maneira como você se comporta no meio dessa prova. Eu sempre gosto de dizer isso. A prova é dura, mas a recompensa é sempre maior. A recompensa de alguém que olha para você e fala: olha, está aí uma mulher de Deus, está aí um homem de Deus, passou por esse processo, mas hoje eu vejo que Deus manifestou a glória na vida dele. Você recebe essa palavra nessa noite? Se coloque em pé, que eu quero fazer uma oração com a permissão do pastor Marcos, com todos vocês que estão aqui, porque o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para falar para algumas vidas aqui exatamente isso. Entenda esse processo. Entenda esse processo. Nesse processo não cabe murmuração. Nesse processo não cabe um tanto de coisa que você tem colocado. O que cabe nesse processo? Oração, intercessão, crer e usar a sua fé. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, aqui estão essas vidas, meu Deus, meu Pai, que muitas das vezes se encontram como Moisés naquele monte, intercedendo por alguém. Vidas que estão aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, muitas das vezes como Maria, Senhor, até conformada com a situação. Vidas que estão aqui talvez como Marta, Senhor, muitas das vezes correndo, atribulada. Pessoas que estão aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, mas que nessa noite eu quero te pedir, eu quero clamar, Senhor, para que o Senhor nos faça entender o processo, para que o Senhor traga as respostas para a nossa vida, Senhor, para vidas que estão aqui e que muitas das vezes se perdem em seus pensamentos, procurando as respostas, procurando os motivos, mas que o Senhor dê a eles, Pai amado, o que for necessário para passar por este processo, para que ao final, Senhor, o seu nome venha a ser glorificado na vida desses irmãos. Pai, eu oro, Senhor, meu Deus, meu Pai, pedindo que a tua boa mão de graça e misericórdia esteja, meu Deus, meu Pai, estendida, e que o Senhor esteja presente em nossas vidas, Senhor, e que esses momentos de adversidade sirvam para que manifeste a tua presença, que esses momentos de adversidade sirvam para que o Senhor nos fortaleça, para que esses momentos de adversidade sirvam para que nós venhamos nos aproximar mais do Senhor. Senhor, que nesses momentos, Pai, nós venhamos nos diminuir ainda mais, para que o Senhor cresça nas nossas vidas, para que o teu nome venha a ser glorificado, Pai, e nos permita, Senhor, mesmo em meio a um cenário desfavorável, mesmo em meio a um cenário negativo, Senhor, nos permita estar com o Senhor, ouvir a tua palavra e ver manifestar a sua glória na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Se você crê nessa palavra, aplaude bem forte o nome do Senhor. Louvado seja Deus, meus irmãos. Toma posse dessa palavra e creia que a glória de Deus se manifesta em todo o processo, e não só no resultado final. Você vai olhar e vai entender que no meio desse processo a presença de Deus esteve com você em todos os momentos, amém? Assim, irmã Silvana, o pastor Marcos, eu agradeço a minha oportunidade, e as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Deus seja louvado. Queridos, quero aqui primeiramente agradecer a Deus, por o Senhor Deus nos conceder a oportunidade, realmente, irmãos, de poder estarmos na casa dele. A gente vem numa rotina aí, realmente, culto praticamente todos os sábados, e eu sei que poderia ter mais gente aqui, mesmo da nossa igreja, dentro dos outros departamentos, das igrejas, mas eu louvo a Deus porque o Senhor Deus nos dá a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, e poder glorificarmos o nome dele. E também quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que aqui estiveram presentes, os irmãos que vieram lá da sede, os irmãos vieram da São Benedito, esses irmãos aí que se juntaram
neste momento para podermos aqui estar adorando o Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da nossa Alfebrac local, né? As irmãs aí sempre realmente, irmãos, de prontidão, livres, para poder realmente fazer do melhor para o Senhor. Deus abençoe a irmã Silvana, né, que está à frente aí das irmãs, né? Eu fico lá acompanhando, às vezes no grupo, lá realmente a correria das irmãs, e é tremendo, irmão. Quando se fala em fazer alguma coisa para o Senhor, aí vira aquela loucura toda. Mas graças a Deus deu tudo certo, e o nome do Senhor é glorificado em nome de Jesus. Muito obrigado, né? Missionária Úrsula, poder estar com a gente, é sempre um prazer recebê-la, né? Você, pastor Douglas, são meus amigos, eu os considero muito, pastor Douglas sabe disso, quanto eu considero vocês são um casal abençoado, e eu glorifico a Deus somente pela vida de vocês, amém? Queridos, eu vou dar a bênção agora, eu termino, e depois as irmãs prepararam com muito carinho ali, irmãos, um bolo, chá, café, tem chá e café, né, irmãs? Chá e café, né? Não tem chocolate quente não, né? Oh meu Deus, tá brincando. Mas tem um chazinho e tem um cafezinho, né? A Sandra até deu um sorriso lá. Ó, glória! Eita Jesus! Ó, a gente vai fazer o seguinte: na primeira passada, vocês vão ficar sentados e nós vamos servir, tá bom? Mas se você vê que realmente assim, não, pois eu vou lá, já pode ir lá e se servir, tá, irmãos? Mas na primeira passada a gente vai te servir, tá bom? A gente realmente da igreja local aqui, a gente vai te servir. Depois vocês podem ir lá se servir à vontade, porque tem realmente lá de sobra para a glória de Deus, irmãos. Amém? Deus seja louvado. Fico muito feliz de ver alguns rostinhos aqui, mas dá para falar o nome de todo mundo aqui, mas Deus seja louvado, viu? Nossa irmã Alessandra, Deus abençoe, irmã Alessandra sempre de prontidão também, né? Para ajudar no ombro do Senhor. Essa mulher é guerreira, irmão, guerreira mesmo, né? Eu vejo as lutas dela aí, né? Mas sempre de prontidão na ombro do Senhor Jesus. Glória a Deus, viu? Amém? Então hoje eu fiquei de castigo lá no som, meu filho não pôde estar, eu fiquei lá, irmãos, mas é mesmo, poder ajudar sempre é bom de qualquer jeito. Vou dar a bênção, irmãos, calma aí, você já está a cabeça na mão lá. Ergue as mãos para os céus, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este culto, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor Deus nos concedeu, Senhor, e por tudo que o Senhor Deus ainda vai fazer, Senhor, nas nossas vidas nesta noite, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, então seja conosco, meu Pai querido, ainda mesmo, Senhor Paulo, retorne nosso lar, Senhor, dá-nos uma noite de paz, para que em paz se deitar e possamos levantar em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a divina consolação do Espírito de Deus esteja em nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos nós digam amém. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus, igreja?